A história do Êxodo, encontrada no livro de Êxodo da Bíblia, é uma das narrativas mais poderosas e duradouras da história humana. É um conto de libertação, fé, perseverança e intervenção divina que inspirou inúmeras gerações. A jornada dos israelitas da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida é um profundo testemunho da força do espírito humano e da infinita misericórdia de Deus. Esta narrativa não é apenas um relato histórico, é uma saga atemporal que fala ao anseio universal por liberdade e justiça. A história começa com os israelitas sofrendo sob o jugo da escravidão egípcia. Os descendentes de Jacó, também conhecido como Israel, haviam migrado inicialmente para o Egito durante um período de fome, convidados por José, um dos filhos de Jacó que havia ascendido a uma posição de destaque na corte egípcia. No entanto, à medida que as gerações passavam, os israelitas se multiplicavam e cresciam em força, causando temor no faraó egípcio quanto ao seu potencial poder. Em resposta, ele os escravizou, submetendo-os a trabalhos brutais e condições severas. A vida dos israelitas era cheia de dificuldades e seu sofrimento era imenso. Em meio a essa opressão nasceu um libertador. Moisés, uma criança hebreia, nasceu em um momento em que o faraó havia decretado que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos para evitar que os israelitas se tornassem numerosos demais. A mãe de Moisés, Joquebede, escondeu-o por 3 meses e depois colocou-o em um cesto feito de juncos, lançando-o ao rio Nilo. Por providência divina, a filha do faraó encontrou o cesto e teve pena da criança. Ela o adotou e o criou como seu próprio filho no palácio egípcio. Moisés cresceu com os privilégios da realeza, mas nunca esqueceu suas raízes hebraicas. À medida que Moisés amadurecia, ele se tornava cada vez mais consciente do sofrimento de seu povo. Um dia, ele testemunhou um egípcio espancando um escravo hebreu e, em um acesso de ira justa, matou o egípcio. Temendo a retribuição, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde começou uma nova vida. Ele se casou com Zípora, filha de um sacerdote midianita chamado Jetro, e tornou-se pastor. Durante esse período, Moisés viveu em relativa obscuridade, aparentemente distante da situação de seu povo no Egito. A vida de Moisés mudou dramaticamente quando ele encontrou a presença divina em uma sarça ardente no Monte Horebe. A sarça estava em chamas, mas não se consumia pelo fogo. De dentro da sarça, Deus chamou Moisés, instruindo-o a tirar as sandálias, pois ele estava em solo sagrado. Deus revelou-se como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e disse a Moisés que ele havia ouvido os clamores dos israelitas e o havia escolhido para liderá-los para fora do Egito. Apesar da relutância inicial de Moisés e de suas dúvidas, Deus assegurou-lhe que estaria com ele e forneceu sinais para provar sua missão divina. Armado com a promessa de Deus e acompanhado por seu irmão Arão, Moisés retornou ao Egito para confrontar o faraó. Eles entregaram a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir, para que eles possam me adorar no deserto." O coração do faraó se endureceu e ele recusou, dispensando Moisés e Arão e aumentando os fardos dos israelitas. Isso preparou o palco para uma série dramática de confrontos entre Moisés, o líder escolhido por Deus, e o faraó, a personificação do poder terreno e da teimosia. Para compelir o faraó a liberar os israelitas, Deus enviou 10 pragas devastadoras ao Egito. Cada praga foi uma demonstração do poder de Deus e um desafio direto aos deuses egípcios e à autoridade do faraó. As pragas incluíram água transformada em sangue. O rio Nilo, a fonte de vida do Egito, foi transformado em sangue, causando a morte dos peixes e tornando a água imprópria para beber. Rãs. Enxames de rãs invadiram todos os cantos do Egito, perturbando a vida cotidiana. Piolhos. O pó da terra se transformou em piolhos, afligindo pessoas e animais. Moscas. Densas nuvens de moscas infestaram as casas e terras, causando grande angústia. Peste. Uma doença severa atingiu o gado do Egito,
matando cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas e cabras. Úlceras. Dolorosas úlceras brotaram na pele dos egípcios e de seus animais. Granizo. Uma tempestade devastadora de granizo e fogo caiu, destruindo plantações e gado. Gafanhotos. Enxames de gafanhotos consumiram toda a vegetação restante após o granizo. Trevas. Trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias, uma escuridão tão intensa que podia ser sentida. Morte dos primogênitos. A praga final e mais severa foi a morte de todos os primogênitos do Egito, desde o herdeiro do faraó até o primogênito do prisioneiro no calabouço. No entanto, os israelitas foram poupados ao marcar suas portas com o sangue de um cordeiro, um sinal para o anjo da morte passar por suas casas. A última praga instituiu a primeira Páscoa, um evento crucial na história judaica. Deus instruiu os israelitas a sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar suas portas com seu sangue. Este ato de fé os protegeria do anjo da morte. A refeição da Páscoa incluía comer o cordeiro, pães ázimos e ervas amargas, simbolizando a pressa de sua partida e a amargura de sua escravidão. Essa noite marcou o início de sua libertação, pois o faraó, devastado pela perda de seu próprio primogênito, finalmente cedeu e ordenou que os israelitas deixassem o Egito. Com urgência e expectativa, os israelitas reuniram seus pertences e gado e, sob a liderança de Moisés, começaram sua jornada para a liberdade. Eles deixaram o Egito às pressas, levando consigo as riquezas da terra como compensação por seus anos de escravidão. Esta partida em massa, conhecida como o Êxodo, foi um evento monumental, cumprindo a promessa de Deus de libertar seu povo da servidão. O faraó se arrependeu de sua decisão e perseguiu os israelitas com seu exército, encurralando-os nas margens do Mar Vermelho. Diante de uma barreira intransponível à frente e das forças egípcias atrás, os israelitas foram tomados pelo medo. Mas Moisés, guiado por Deus, estendeu a mão sobre o mar, e um evento milagroso ocorreu. As águas se dividiram, criando um caminho seco para os israelitas atravessarem. Quando eles chegaram ao outro lado, as águas se fecharam sobre o exército egípcio perseguidor, afogando-os. Esta libertação milagrosa solidificou a fé dos israelitas em Deus e na liderança de Moisés. A jornada pelo deserto foi um período de provas, crescimento e revelação para os israelitas. Apesar de testemunharem os poderosos atos de Deus, eles frequentemente murmuravam e duvidavam. Eles enfrentaram fome e sede, que Deus supriu fornecendo maná, um pão milagroso do céu e água de uma rocha. Essas provisões demonstraram o cuidado contínuo e a fidelidade de Deus. No Monte Sinai, Deus estabeleceu uma aliança com os israelitas, dando-lhes os 10 mandamentos e outras leis que governariam sua comunidade e relação com ele. Este momento foi um marco espiritual profundo, pois Deus revelou sua vontade e propósito para seu povo escolhido. As leis não eram meramente regras, mas um guia para viver uma vida de santidade, justiça e compaixão. Apesar de sua aliança com Deus, a fé dos israelitas vacilou. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo instruções adicionais de Deus, o povo ficou impaciente e fez um bezerro de ouro, um ídolo que adoraram no lugar de Deus. Este ato de rebelião trouxe a ira de Deus, mas Moisés intercedeu por eles, suplicando por misericórdia. Deus os perdoou, mas impôs consequências para lembrar-lhes da seriedade de sua aliança. Ao se aproximarem da terra prometida, Moisés enviou 12 espiões para explorar o território. A terra era rica e fértil, mas 10 dos espiões relataram que os habitantes eram formidáveis e as cidades bem fortificadas, instilando medo entre os israelitas. Apenas 2 espiões, Josué e Calebe, incentivaram a confiança na promessa de Deus. A falta de confiança do povo levou a uma punição severa. Eles vagariam no deserto por 40 anos, e apenas a próxima geração, liderada por Josué, entraria na terra prometida. Durante suas andanças pelo deserto, os israelitas enfrentaram vários desafios e rebeliões. Em certo ponto, eles se queixaram contra Deus e Moisés,
resultando em uma praga de serpentes venenosas. Muitos foram mordidos e morreram. Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. Aqueles que olhassem para ela eram curados. Este incidente tornou-se um símbolo de fé e salvação, prefigurando a salvação definitiva através de Cristo. Quando os 40 anos estavam prestes a terminar, Moisés, o grande líder e profeta, preparou-se para passar o manto de liderança a Josué. Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida do Monte Nebo, mas não permitiu que ele entrasse devido a um ato de desobediência anterior. A morte de Moisés marcou o fim de uma era e o início de um novo capítulo na história de Israel. Sob a liderança de Josué, os israelitas cruzaram o Rio Jordão e começaram a conquista de Canaã. A primeira grande vitória foi a queda milagrosa de Jericó, onde as muralhas desmoronaram após os israelitas marcharem ao redor da cidade por 7 dias, tocando trombetas e gritando. Este evento demonstrou que seu sucesso dependia da obediência e fé em Deus. O êxodo do Egito é uma história de significado profundo, ilustrando os temas de libertação, fé e providência divina. É um lembrete de que, mesmo diante de probabilidades insuperáveis, as promessas de Deus são firmes e seu poder incomparável. A jornada dos israelitas da escravidão à liberdade não é apenas um relato histórico, mas uma jornada espiritual que ressoa com todos os que buscam justiça, redenção e esperança. As 10 pragas do Egito possuem um profundo significado simbólico, além de seu impacto imediato. Cada praga foi um desafio direto aos deuses do Egito, demonstrando a supremacia de Yahweh sobre o panteão de deidades egípcias. Por exemplo, transformar o Nilo em sangue atacou o deus do rio Hapi, enquanto a praga de trevas foi um golpe em Ra, o deus do sol. Esses atos não foram apenas punições, mas declarações divinas que minaram as fundações religiosas dos egípcios. As pragas ilustraram que o Deus dos israelitas não era apenas outra deidade entre muitas, mas o único Deus verdadeiro, soberano sobre toda a criação. Esta compreensão reforçou a identidade dos israelitas como povo escolhido de Deus, destinado a um propósito único na história. A jornada de Moisés de líder relutante à figura central do Êxodo destaca o poder transformador da fé e da obediência ao chamado de Deus. Inicialmente hesitante e cheio de dúvidas, Moisés questionou sua capacidade de liderar os israelitas para fora do Egito. No entanto, através de seus encontros com Deus, particularmente na sarça ardente, Moisés gradualmente abraçou seu papel. Sua liderança foi caracterizada por humildade e confiança na orientação divina, em vez de ambição pessoal. A dedicação inabalável de Moisés e sua disposição de interceder pelo seu povo, mesmo em seus momentos de rebelião, destacam seu profundo compromisso com sua missão e sua compaixão pelos israelitas. A travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais dramáticos e icônicos da narrativa do Êxodo. Não foi apenas uma fuga física do Egito, mas uma profunda transição espiritual da escravidão para a liberdade. A divisão do mar simbolizou um novo começo para os israelitas, uma ruptura definitiva com sua opressão passada. Este milagre demonstrou o poder de Deus para libertar seu povo contra todas as probabilidades, reforçando sua fé e solidificando a liderança de Moisés. A travessia do Mar Vermelho tornou-se uma memória fundamental para os israelitas, repetidamente referenciada em textos bíblicos posteriores como um testemunho do poder salvador e fidelidade de Deus. A aliança estabelecida no Monte Sinai foi um momento crucial na formação da identidade nacional e religiosa de Israel. Através da entrega dos 10 mandamentos e outras leis, Deus delineou uma estrutura abrangente para como os israelitas deveriam viver em relação a Ele e uns aos outros. Essas leis eram mais do que estatutos legais. Eram um guia para uma vida ética e moral, refletindo a santidade e justiça de Deus. A aliança sinaítica estabeleceu os israelitas como um reino de sacerdotes e uma nação santa, destinando-os a representar os valores de Deus ao mundo. Essa relação de aliança
foi central para a compreensão de Israel sobre sua identidade e missão, moldando sua cultura, adoração e vida comunitária por gerações. Os 40 anos que os israelitas passaram vagando no deserto não foram apenas uma punição, mas um período de provas, crescimento e preparação para entrar na Terra Prometida. Durante esse tempo, Deus providenciou suas necessidades através de meios milagrosos, como o maná e a água da rocha, ensinando-os a dependência dele. A jornada pelo deserto também foi um tempo de refinamento de sua fé e obediência. Os desafios que enfrentaram, incluindo batalhas com nações hostis e conflitos internos, foram oportunidades para desenvolver a confiança nas promessas e liderança de Deus. Este período foi crucial para transformar os israelitas de um grupo de escravos libertados em uma comunidade coesa e movida pela fé, pronta para cumprir seu destino na Terra Prometida. As lições aprendidas no deserto seriam inestimáveis à medida que enfrentassem os desafios subsequentes de conquistar e se estabelecer em Canaã. O legado do Êxodo continua a inspirar comunidades de fé ao redor do mundo. Ensina que a liberdade é um dom divino, e com ela vem a responsabilidade de defender a justiça, a retidão e a compaixão. Ao refletirmos sobre esta poderosa narrativa, somos lembrados do amor inabalável de Deus e do espírito humano perseverante que busca a libertação e a realização. O Êxodo é um testemunho de que, com fé e perseverança, a jornada para a Terra Prometida está sempre ao nosso alcance.